Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar, Vídeos Matemáticos. Esta é a segunda aula da playlist Áreas de Figuras Planas, onde nessa aula nós vamos estar trabalhando exercícios. Ou seja, como dizia a minha avó, agora chegou a hora da cobra fumar. Então vem comigo. Bem pessoal, vamos lá então para esse nosso exercício 1, tá? O que ele está dizendo? Então o exercício 1 está dizendo que o perímetro de um losango, tá? Então, o perímetro de um losango mede 40 centímetros e uma de suas diagonais, 12 centímetros. Está pedindo para calcular a sua área. Então, lembrando primeiro, área do losango. Então, a área do losango é a diagonal maior que multiplica a diagonal menor, dividido por quanto? Dividido por 2. Ou seja, o produto das diagonais dividido por 2. Eu tenho a medida de uma das diagonais. Falta eu descobrir a medida da outra diagonal, tá? Bem, vamos lá então o que foi fornecido no exercício. Foi passado o perímetro. Perímetro, tá? Então foi passado o perímetro do losango. Lembrando que o perímetro de qualquer figura é a soma dos lados. Então, o perímetro desse losango é 40 centímetros. Está aqui. Lembrando que o losango é aquele quadrilátero que tem os 4 lados com medidas iguais. Então, os 4 lados vão medir L, 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 tá? Então, se os 4 lados têm medidas iguais e o perímetro é igual a 40 centímetros, então 4L, que é a soma dos 4 lados, igual a 40 centímetros. A medida, então, de cada lado vai ser 10 centímetros, tá? Então, nós já descobrimos a medida de cada lado dele. 10 centímetros. Então, cada lado aqui vai me medir 10 centímetros, tá? Então, 10, 10, 10 e 10 centímetros. O losango, ele tem as seguintes propriedades. As diagonais se cortam ao meio, formando um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo aqui entre as diagonais é um ângulo de 90 graus, tá? E elas se cortam ao meio. Eu tenho uma delas mede 12 centímetros. Como elas se cortam ao meio, eu vou usar essa diagonal aqui, tá? Então, cada medida aqui vai ser 6 centímetros, 6 para cada lado, hein? Para que o total dessa diagonal aqui me dê 12 centímetros. Por elas se cortarem ao meio, eu tenho 6 para cada lado. Falta a medida da outra diagonal. Então, eu não tenho a medida dessa parte aqui dessa diagonal. Não tenho essa medida aqui. E não tenho essa outra aqui à direita. Como elas se cortam ao meio, essas duas medidas serão iguais. Então, eu vou chamar essas medidas aqui de x e de x. Ok? Bem, se eu descobrir o valor desse x, eu dobro, eu tenho a medida dessa diagonal, tá? De que forma que eu vou encontrar? Observa que aqui eu tenho um triângulo retângulo, olha. Observa que aqui é um triângulo retângulo que eu tenho, hein? Vendo, olha? Então, para encontrar o valor desse x aqui, como eu tenho um triângulo retângulo, tenho a medida da sua hipotenusa, tenho a medida de um dos catetos, eu vou descobrir a medida do outro cateto através de quem? Do teorema de Pitágoras, tá? Então, vamos relembrar aqui o teorema de Pitágoras, né? Que é para poder encontrar aquela medida x, ó, teorema de Pitágoras.
O que que diz esse teorema nela? Que o quadrado da hipotenusa, isso é só para triângulos retângulos, hein? É igual à soma do quadrado dos catetos. Então, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tá? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, através do teorema de Pitágoras, eu vou descobrir esta medida x aqui. Ó. Eu tenho um triângulo retângulo, que eu achurei aqui, eu marquei, olha. A hipotenusa dele mede 10. Então, eu vou ter 10 ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Um cateto mede 6. Então, 6 ao quadrado. Mais o outro cateto, que mede x. X ao quadrado. Tá? Então, aqui eu vou ter 10 ao quadrado, 100. Igual 6 ao quadrado, 36. Mais x ao quadrado. Tá? Então, daqui eu vou tirar que x ao quadrado é igual a 64. Por que 64? 36 estava somando, passa para o outro lado, subtraindo ela. 100 menos 36, 64. O meu x será igual à raiz quadrada de 64. Então, que número que é elevado ao quadrado dá 64? O meu x será igual a 8. Aqui eu não uso menos 8, porque é medida de lado de um triângulo. Então, esta medida x aqui vai medir 8. Ó. Eu vou ter 8 aqui à minha direita. E vou ter 8 aqui à minha esquerda. Tá? Bem, então agora eu já tenho a medida das duas diagonais. Observa que a diagonal maior, que eu vou indicar por um D maiúsculo, tá? Ela vai pegar todo esse segmento em verde, 8 mais 8, 16. 16 centímetros. Ok? A diagonal menor da minha figura, que é este segmento aqui, ó. A minha diagonal menor. 6 mais 6, 12 centímetros. Tá? 12 centímetros. A área é o produto da diagonal maior, que é 16, vezes a diagonal menor, que é 12, dividido por quanto? Dividido por 2, tá? Multiplico 16 por 12, divido por 2, ou eu faço a seguinte simplificação, até para facilitar o cálculo aqui, ó. Por ser uma multiplicação, eu posso simplificar aqui o 16 com 2, vai me dar 8, tá? 8 vezes 12, 96 centímetros quadrados. Tá aqui o valor da área desse losango. Tudo bem? Então, observa que é um exercício bem simples, tá? Então, é importante identificar a figura, né? Ver o que é dado para anotar na figura, para depois partir para o que está pedindo, que no caso aqui desse exercício estava pedindo o cálculo da área, tá ok? Então, vamos lá para o exercício 2. Bem, pessoal, vamos lá ver o que está dizendo o nosso exercício 2. Está dizendo o seguinte: sabendo que Rzinha lá, o R minúsculo mede 10 centímetros, calcule a área da região colorida de azul na figura a seguir, tá?
Então, eu tenho que o Rzinho mede 10 centímetros, ok? Olha, se nós formos observar aqui na figura, esta área aqui que eu vou marcar, esta área aqui, olha, desse semicírculo, tá? Ela vai preencher esta área aqui desse semicírculo em branco. Aquele semicírculo em azul preenche o semicírculo em branco. Então, na realidade, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a área de um semicírculo, tá? Aquela minha área em azul vai ser a área de um semicírculo de raio 20 centímetros. Tá? Porque esta área aqui preenche esta. Ok? Bem, o raio desse semicírculo, por que é 20 centímetros? Olha, cada Rzinho aqui mede 10. Então, eu vou ter aqui 10 mais 10, 20 centímetros. Tá? Então, eu tenho o raio desse semicírculo igual a 20 centímetros. Gente, olha, nós vimos a área do círculo. A área de um círculo é π vezes r ao quadrado, tá? Π vezes r ao quadrado. O r é a medida do seu raio, ok? Eu vou colocar aqui um R maiúsculo para não confundir com aquele R minúsculo. Então, π vezes r ao quadrado. Isso é a área de um círculo completo. Como eu estou com um semicírculo, ou seja, a metade de um círculo, eu vou dividir essa área por quanto? Eu vou dividir essa área por 2 aí. Agora é só substituir a área desse semicírculo. Então, será igual a π vezes 20 ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por 2. Então, a minha área vai dar 20 ao quadrado dá 400, vai dar 400 π sobre 2. Tá? Dá para simplificar aqui o 400 com 2, por ser uma multiplicação. Então, vai me dar 200 π. Vai me dar aqui 200 π centímetros quadrados de área. Agora, se eu quiser trocar aqui o π por 3,14, que é o valor do π, tá? Trocando aqui o π por 3,14, eu vou ter, então, como resposta, 200 vezes 3,14. Ok? Então, 200 vezes 3,14 vai dar 628. 628 centímetros quadrados. Tá aí a resposta do exercício, então. Ok? Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários. Tá? Então, vamos para, agora, a questão número 3. Bem, pessoal, vamos lá, então, para a questão 3 da Fundação VUNESP, né? Uma fundação famosa em concursos públicos, vestibulares. Vamos lá, então, para o nosso exercício. Vamos ver o que ele está dizendo. Isso é importante a leitura, hein, gente? Um cavalo se encontra preso em um cercado de pastagem, cuja forma é um quadrado com lado medindo 50 metros. Então, está aqui em vermelho o nosso quadrado, tá?
o lado deste quadrado é 50 metros. Então, lembrando que o quadrado tem os 4 lados com medidas iguais. Então, o lado do quadrado mede 50 metros. E tem o quadrado 4 ângulos retos, né? 4 ângulos de 90 graus. Estou marcando aqui os ângulos de 90 graus. Isso aí é o início, o que está dizendo o nosso enunciado, tudo bem? Então, vamos lá. Ele está amarrado a uma corda de 40 metros que está fixada num dos cantos do quadrado. Então, vamos supor que a corda esteja fixada num dos cantos, que ela esteja fixada neste canto aqui, ó. Vou chamar este canto aqui de canto A, tá? Vamos supor que a corda esteja fixada aqui, tudo bem? Então, tá aí. E o comprimento dessa corda é 40 metros. Considerando π igual a 3,14, calcule a área em metros quadrados da região que o cavalo não conseguirá alcançar. Então, observa, gente, que o cavalo, como o comprimento da corda, que ele está amarrado, né, com o pocotó está amarrado, é de 40 metros, o máximo que ele vai conseguir atingir seria um espaço de 40 metros. Então, aqui, olha, vou marcando aqui em verde. O máximo que ele vai chegar aqui é a 40 metros. Tá? Só que o que que acontece? Isso daqui, olha, vai girando. E o máximo que ele vai atingir com essa curva aqui seria o quê? Os 40 metros, olha. Ele não passa disso, olha. Isso daqui vai ter 40 metros. O máximo que ele vai poder pastar é até aqui, 40 metros. Tá vendo? 40 metros. Olha. Tá? Até aqui. O máximo que ele atinge aqui é 40 metros. Então, a área da pastagem é a área de um setor circular de raio 40 metros e ângulo central, este ângulo aqui, olha, né? O ângulo aqui do canto é um ângulo de 90 graus. Então, o máximo que ele atinge aqui seria pastar dentro dessa área em verde aqui, ó. Ok? Só que o exercício, gente, o que que ele está pedindo? Qual a área que ele não conseguirá alcançar? A área que ele não vai conseguir alcançar, tá? Eu vou marcar ela aqui com essa cor. Ó, seria esta área aqui, ó. Essa área aqui, em vermelho, que eu estou anotando, tá? Olha aqui, ó. Essa área em vermelho, que eu estou anotando, é a área que ele não vai conseguir alcançar. Então, olha, esta área que ele não alcançará, ela é o resultado, tá? A área que ele não vai alcançar é o resultado da área do quadrado de lado 50 metros menos a área daquele setor circular, que é uma parte de um círculo ali, daquele setor circular, olha, de ângulo central igual a 90 graus e raio igual a 40 metros. Aí. Tá? Então, subtraindo a área do quadrado da área do setor, dessa área em verde, vai me dar essa área em vermelho aqui na figura, que é a área onde ele não alcançará. Tá? Então, lembrando, olha, área do quadrado, área do quadrado, tá? Aula 1, hein? A área do quadrado é lado ao quadrado, correto?
Então, a área do quadrado, lado ao quadrado. Lá, também na aula 1, nós temos a área do setor circular. Tá? A área do setor circular. O que é a área do setor circular? Né? Vai buscar lá na área 1. Ó. É alfa vezes π vezes r ao quadrado dividido por 360 graus. Isso aqui é a fórmula da área de um setor circular. O que é o meu alfa no setor? É o ângulo do meu setor circular. Olha, este alfa aqui é o ângulo do meu setor circular. Que no caso aqui, na figura, este ângulo, olha, é o ângulo de 90 graus. E o raio do setor? O raio do setor tem 40 metros. Tá vendo lá? Então, vamos calcular essas duas áreas e subtrair a área do quadrado da área do setor. Tá? Então, continuando a continha aqui embaixo. Ó. A área que ele não vai alcançar. A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, 50 ao quadrado, que é 50 vezes 50. O lado do meu quadrado, gente, aqui, ó, puxando uma setinha aqui, ó. O lado do meu quadrado vai medir 50 metros, tá? Menos a área do setor. Então, a área do setor, alfa, este alfa é o ângulo do setor, no caso aqui o ângulo do setor é um ângulo de 90 graus. Então, 90 graus vezes π, depois a gente troca esse π por 3,14, vezes o raio do setor ao quadrado, 40 ao quadrado, dividido por 360 graus. Eu vou ter aqui, então, fazendo as continhas, 50 ao quadrado, 2.500, tá? Menos, olha, atenção a essa conta aqui, ó. O 90 graus dá para simplificar com o 360 graus. Então, simplificando por 90 e por 90, vai me dar um 4 aqui no denominador, correto? Bem, como 40 ao quadrado, aqui, olha, 40 ao quadrado é 1.600, 40 ao quadrado é 1.600, dividindo 1.600 por 4 aqui no denominador, ó, tá? Dividindo aqui por 4, 1.600 por 4, vai me dar aqui 400 π. Então, vai me sobrar 400 π. Que seria 400 vezes 3,14. Tá? 400 vezes 3,14 vai me dar 1.256. 2.500 menos 1.256 vai me dar 1.244 metros quadrados. Ok? Finalizando a conta aqui, ó. Então, tá aí, gente. Vamos lá para o nosso exercício 4. Então, pessoal, aqui no nosso exercício 4, é um exercício da EPICAR, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, tá? Então, vamos lá para a leitura do que está dizendo esse nosso exercício aí. Um retângulo tem por dimensões 12 centímetros e 7 centímetros, tá? Deseja-se aumentar igualmente as duas dimensões,
de modo que a área do retângulo aumente 120 centímetros quadrados. Tudo bem? A quantidade acrescida em cada lado do retângulo é um número. Item A, um número par. Item B, um número múltiplo de 10. Item C, ímpar menor que 10. E item D, primo maior que 10. Só lembrando aqui, ó, número primo não é o filho da sua tia, tá bom? É aquele número que apresenta apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, tá? Então, vamos lá para a resolução do exercício. Primeiramente aqui, olha, eu coloquei em preto o meu retângulo inicial. Eu tinha aqui em preto, está o meu retângulo, está aqui o meu retângulo inicial, tá? Quais eram as suas dimensões? 12 por 7. Então, tanto faz onde vai pôr o 12 e o 7 aqui. Eu estou pondo o 12 no comprimento, o 7 na largura. Então, o que acaba acontecendo? A área desse retângulo inicial, então, lembrando lá da aula 1, a área de retângulo é o produto das dimensões. A área desse retângulo inicial é o produto das dimensões 12 vezes 7, tá? Eu vou ter aqui como área do retângulo inicial 84 centímetros quadrados. Tudo bem? Bem, o que aconteceu? As dimensões deste retângulo foi aumentada igualmente. Então, aumentei uma mesma medida no comprimento. Eu não sei quanto que é essa medida, eu vou chamar ela de x, tá? Então, aqui no comprimento, que é o retângulo final nosso aqui, ó. Eu tinha 12 de comprimento, aumentei x. Na largura do retângulo, também aumentei x, que é o que está dizendo lá, né? O aumento foi igual nas dimensões, olha. Tudo bem? Aí, então, em vermelho aqui, está o nosso retângulo final. Retângulo depois de aumentado. Vou chamar ele aqui de retângulo final. Tá? Retângulo final. Tá aqui. O que acontece? Ao aumentar, que está dizendo aqui, igualmente as dimensões, a área do retângulo aumenta 120 centímetros quadrados. Então, olha, a área deste retângulo final vai ser a área do retângulo inicial, 84, mais 120, tá? 84 mais 120. Ou seja, vai me dar essa área desse retângulo final, 204 centímetros quadrados. Ok? Então, tá aí, olha. O exercício está pedindo o valor desse x aqui, pessoal. Quanto que foi aumentado, né? Eu tenho a área do retângulo final, tenho as dimensões, então por aqui que eu vou determinar, olha. O que é a área de um retângulo? Né, ó, desse retângulo final aqui. Tirando lá do retângulo final. Eu tenho que a área dele é igual a 204 centímetros quadrados, tá? Então, observa o seguinte, a área é o produto das dimensões. 12 mais x, que multiplica 7 mais x. Então, ao multiplicar as dimensões do retângulo final, comprimento pela largura, o resultado tem que me dar 204. Tudo bem? Agora, nós vamos fazer este produto aplicando a distributiva, olha. 12 vezes 7
vai me dar 84. Tá? 12 vezes x vai me dar 12x. 12x. Mais. Distribuindo agora o x aí. X vezes 7, 7x. X vezes x vai me dar x ao quadrado. Tá? Então, vai me dar aqui mais 7x mais x ao quadrado. Isto será igual a 204. Vamos arrumar aqui, porque vai formar uma equação de segundo grau, gente. Agrupando na ordem aqui, ó. X ao quadrado. O 12x mais 7x, eu vou ter 19x. Então, mais 19x. Tá? 19x. Então, tá aqui. Bem, mais 84. O 204 estava somando, vai passar para a minha esquerda, subtraindo, menos 204. Operação inversa. Arrumando essa equação de segundo grau, eu vou ter aqui x ao quadrado mais 19x menos 120 igual a zero. Tá? Então, eu caí numa equação de segundo grau, nós vamos ter que resolver essa equação de segundo grau. Já vamos rever aqui a resolução de uma equação de segundo grau. Né? Aqui eu vou estar resolvendo essa equação através da fórmula de Bhaskara. Tá? Tem outras formas? Tem. Mas eu vou fazer um passo a passo aqui para vocês. Tá? Pela fórmula de Bhaskara. Então, o termo A dessa equação é o coeficiente do x ao quadrado, é 1. O termo B é o coeficiente do x, que é o 19. E o termo C é a constante, é o termo que não tem x na equação, menos 120. Tudo bem? Então, olha, continuando aqui. A fórmula de Bhaskara, né? Como dizia um aluno meu lá, a fórmula do seu Bhaskara. Eu tenho que calcular primeiramente o delta, que é o discriminante da fórmula de Bhaskara. Quem que é o delta? É o b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos calcular o delta, porque se ele der negativo, não tem solução, tá? Aqui eu vou ter, então, delta igual b ao quadrado. Eu tenho 19 ao quadrado menos 4 vezes o termo A, que é 1, vezes o termo C, que é menos 120. Ponha dentro do parênteses aqui, ó. Tá? Então, o meu delta será igual 19 ao quadrado vai me dar 361. 19 vezes 19. 361. O menos 4 vezes 1, aqui, ó, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Vezes menos 120 vai dar mais. Menos e menos na multiplicação, olha, recordando aqui, menos e menos na multiplicação é mais. 480, tá? Somando 361 com 480, eu vou ter 841. Então, tá aqui o valor do delta. Deu maior que zero, deu positivo ou zero, opa, tem solução. Tudo bem? Então, relembrando aqui agora a chamada fórmula de Bhaskara, né? Vamos colocá-la aqui, ó.
Como a minha incógnita é x, o que diz a fórmula de Bhaskara? X igual menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o termo a, tá? Então vamos substituir. X igual menos o termo b, então vai ficar menos 19, o termo b é 19, mais ou menos raiz quadrada de 841, dividido por 2 vezes o termo a, 2 vezes 1. Tudo bem? Continuando então, vamos fazer as continhas aí para finalizar o exercício, tá? Vai ficar então x igual menos 19, a raiz quadrada de 841, tá? É 29, então mais ou menos 29. 2 vezes o termo a, 2 vezes 1, 2. Aqui eu vou tirar então as duas raízes, uma que eu chamo de x', ou x1, menos 19, somado com 29, dividido por 2. Na subtração, menos e mais, menos 19 mais 29, subtrai e dá o sinal do maior. Então, eu vou subtrair a sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, vai dar 10 dividido por 2, que é igual a 5. Segunda raiz, que é o x duas linhas. Menos 19 com menos 29 dividido por 2. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Vai me dar aqui menos 48 dividido por 2. Na divisão menos e mais, dá menos. Então, o resultado aqui vai dar menos 24. Gente, este menos 24 não serve para a gente, tá? Porque, ó, eu estou aumentando, eu não estou diminuindo, tá? Né? Aqui, olha, o menos 24 não vai servir. Se eu aumento o tamanho do retângulo, como é que eu vou usar um valor negativo? Então, não serve. Tá? A resposta vai ser para a gente o 5. Ok? Então, o 5 é a nossa resposta. Agora, nós vamos ver em qual alternativa se encaixa o 5. Vamos lá, voltando aqui. O 5 é um número par? Não é número par. Então, a alternativa A está fora. É múltiplo de 10? Não. Ímpar menor que 10. Tá? Então, vai se encaixar aqui, olha. Primo maior que 10. Poxa, primo ele é, porque só tem 2 divisores, que é o 1 e o 5, mas não é maior que 10. Então, a resposta desse exercício aqui é a alternativa C. Tudo bem? Então tá aí a resposta dessa nossa, desse nosso exercício número 4. Olha, eu vou deixar um desafio aqui para vocês tentarem resolver e não conseguindo, deixa no comentário, tá? Para que na semana que vem eu possa mostrar para vocês a resolução, tá? Então, se não conseguir, me avisa
que na semana que vem eu deixo nos comentários. Deixa aí nos comentários, que não conseguiu, eu resolvo para vocês. Bem, pessoal, então o desafio é esse exercício aqui da FUVEST. Um triângulo ABC está inscrito numa circunferência de raio 5 centímetros. Sabe-se que A e B são extremidades de um diâmetro e que a corda BC mede 6 centímetros. Eu quero saber a área desse triângulo. Tudo bem? Então vai ficar como desafio. Se não conseguirem resolver, deixa nos comentários durante a semana para eu colocar a resolução comentada desse exercício. Tá, gente? Então aqui eu encerro essa aula 2 sobre áreas de figuras planas, tá? Eu vou deixar lá na parte de descrição do vídeo também uma lista de exercícios para você estudar em casa, ok? Então, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!